Lucas 22, 47. Por favor. Lucas 22, versículo 47. Se você tiver com a Bíblia, levante aí sua Bíblia. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra. É ela que nos guia, é ela que nos ensina a ser quem o Senhor quer que sejamos. É a tua palavra que é o nosso espelho, que nos ajuda a ver nossos erros. Eu nunca encontrei um erro na tua palavra, mas já encontrei muitos erros em mim quando eu li e quando eu leio. Então que essa palavra possa, meu Deus, abençoar todos nós. Dai-nos entendimento, dai-nos, meu Pai, ouvidos para te ouvir. Tira toda distração, preocupação, mas que essa palavra produza frutos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Deixa a Bíblia aberta. Você sabe o que é prumo? Você sabe o que é um prumo? No livro de Amós, capítulo 7, versículo 7, não precisa abrir na Bíblia não, eu vou colocar no telão, coloque aí por favor. Diz assim, ó: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Coloca a foto do prumo aí por favor. Dá para ver? Essa ferramenta, olha aqui para mim, para você entender, ela é usada na construção civil. Quando começa a levantar o muro, eles pegam o prumo para ver se a parede está reta, para ver se ela está inclinada para a direita, para a esquerda, para ver se ela está reta, se ela vai ser levantada da maneira certa, para depois não ter problema. Então eles avaliam o que eles estão construindo com prumo. E eu faço isso no meu casamento. Eu tive uma experiência triste na minha família, porque o meu pai casou 4 vezes. E eu não queria isso para mim. E eu nem estava na igreja. Eu já pedi a Deus: Deus, me dá uma esposa. Eu quero construir uma família. Eu quero começar com uma e terminar com uma. Eu já pedi isso a Deus antes de conhecê-lo. E quando eu casei muito novo. Eu tinha 19 anos. Rose? Eu tinha 17. Rose 17. E, claro, novos, imaturos, mas nós fomos aprendendo. E eu pratico isso, eu procuro me avaliar, eu procuro pesar, eu procuro ver aonde eu posso mudar, aonde eu estou errando, o que eu posso melhorar como marido. Tem mulheres aqui que o sonho dela é que o marido venha para a igreja, ouvir a palavra de Deus para ser transformado. Mas é triste que tem mulheres aqui que ela vê o marido ouvindo tantas palavras e nunca muda. Se você me perguntar, uma das coisas que eu acho mais bonita na vida cristã é você estar aberto para a mudança. Tem mulheres também, não é só homens não, que o marido vê a mulher na igreja todo dia, ouvindo e nunca muda. E tem uns que ainda falam assim: eu sou assim, nasci assim, me conheceu assim, e vai sofrer assim, e vai perder o relacionamento assim, e vai para o inferno assim. Eu estou falando assim para o seu bem, porque quando você está aberto para ouvir a palavra de Deus, ela te confronta, e ela vai mostrando aonde você tem que mudar. Eu já mudei muita coisa, mas eu preciso ainda mudar em muita coisa. Quando você recebe o Espírito Santo, você não muda em tudo. Eu não conheço uma pessoa que já mudou em tudo, que não precisa mudar mais em nada. Eu não conheço. O Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, e nós vamos cada dia parecendo mais com Jesus. Eu sei que eu ainda estou bem longe de ser o que Ele quer que eu seja,
mas estou bem melhor do que quando eu comecei na minha fé. Eu não sei o quanto você já mudou. Eu não sei o quanto Deus tem falado com você, talvez a mesma coisa para você mudar. Agora, vamos pensar nesses 3 grupos que estavam no jardim. Vamos ler aqui, Lucas 22, 47. Posso ler? Quem não tem Bíblia, é só ver no telão. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava quem? Judas, primeiro grupo é o dele, ia diante dela, da multidão, né? E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles, que a Bíblia diz que é Pedro, né? Quando você lê essa passagem nos outros evangelhos, você vê que foi Pedro que sacou da espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Olha aqui para mim, por favor. Tem um grupo de Judas, tem um grupo de Pedro e tem um grupo de Jesus. Hoje eu queria que você se avaliasse, aonde você desequilibra, aonde você precisa mudar, o que você pode consertar na sua vida, corrigir, porque o prumo é usado para corrigir o erro na construção, no que você pode ser corrigido. Eu vou falar pouco do grupo de Judas, porque nós vamos falar mais aqui sobre o grupo de Pedro. Não só de Pedro, fala também das pedras. Das pedras. Tem as pedras também, né? O grupo de Judas é o grupo que trai beijando. É aquele tipo de pessoa que na frente é uma coisa, por trás é outra. É aquele tipo de pessoa que parece que você conhece ela, mas você não conhece ela. Ela te trai rindo, ela te trai dando flores, ela te trai como se nada tivesse acontecido. É normal para ela trair. Ela é apegada ao material. Judas, por causa de 30 moedas, traiu Jesus. Esse tipo de pessoa traidora é difícil. Tem gente que todo relacionamento que ela teve, ela traiu. E você tem que ter cuidado, porque o mal, ele trabalha de uma forma tão forte, que às vezes a pessoa é traída e ela acha que ela é culpada. Está dando para você entender? O mal coloca na cabeça dela que ela é culpada, sem ela ser culpada. Se tem erros, tudo bem, reconheça, mude. Mas eu não acredito que tenha erros que justifiquem a traição. Mas às vezes não teve erro da parte da pessoa e ela se culpa. Jesus beijou Judas, Jesus soube lidar com o traidor. Jesus não perdeu a essência dele, Jesus não ficou magoado, Jesus liberou perdão, Jesus beijaria Judas de novo. Jesus ele soube lidar com Judas. Cuidado, você que ficou magoado. Cuidado, você que guarda ressentimentos, que teve um relacionamento com traição e hoje você acompanha essa outra pessoa e deseja o mal dela. Cuidado para que não entre nada de ruim em você. Nada. Nós tivemos na família da minha esposa uma triste história com a bisavó, né? Sim, a minha bisavó, ela foi cristã por décadas. Mas aí ela foi traída. O meu bisavô também era cristão e ele se desviou e traiu ela. Só que ela, mesmo após, e logo depois de acho que um ano depois desse acontecido, ele veio a falecer. E depois de anos que o meu bisavô havia falecido, a minha bisavó ficou doente também. E ela disse: eu morro, mas eu não perdoo. Então assim, eu não posso afirmar se ela perdoou ou não. Mas quando na semana que antecedeu a morte dela, ela disse:
eu não vou perdoar. Ou seja, ela carregou essa dor, esse sofrimento por anos após ser traída. Quer dizer, ela se magoou mais, ela se machucou mais do que o que o meu bisavô fez com ela. Foi pior o que ela fez consigo mesma do que o que ele fez com ela. E colocou a alma dela em risco. Saiba lidar com pessoas como Judas, que você levantou, que você fez tudo por elas, que você deu sua vida, que você só fez o bem e ela te apunhalou a si mesmo. Não deixe essas pessoas colocarem o veneno delas em você. Agora, eu quero falar sobre o grupo de Pedro. Quando Jesus foi preso, Pedro pegou o quê? A espada e deu bem na orelha do soldado. Ele era aquele tipo de pessoa explosiva, sem paciência. E nós vamos falar agora do Pedro e da Pedra. Fala um pouquinho, como é que é a Pedra, Rose? Dá uns exemplos aí. Então, a Pedra, infelizmente, tem muito que se falar sobre ela, né? Uma das coisas é quando o marido deixa a pasta de dente sem tampar. Aí a Pedra não consegue ir lá e tampar a pasta de dente. O que ela faz? Ela espera o marido chegar do trabalho com a cara deste tamanho para reclamar da pasta de dente que ficou sem tampar. Ela não consegue deixar para lá. Ela fica alimentando esse sentimento. Outro exemplo é quando o marido deixa a toalha molhada em cima da cama. Só que o que me chama bastante atenção é que ela está sempre pronta a justificar essa atitude que ela toma. Ela sempre fala, não, eu estou agindo assim com ele, que é para ele aprender. Eu estou agindo assim com ele porque isso é um desrespeito. Isso ele não está respeitando, ele não está valorizando o meu serviço, o meu trabalho. Mas na verdade é que ela está uma bombinha relógio, sempre está ali pronta para estourar, para explodir com tudo. Aí ela não pega a toalha molhada da cama, porque diz que não, o marido que teria que tirar, e ela fica chateada porque, olha, essa toalha vai molhar a cama também. Mas ela deixa a toalha lá até o marido chegar. Era por causa da cama? Era para não molhar a cama? Não. É porque ela reclama de tudo. Aí o marido chega em casa cansado do trabalho. Ela também trabalhou o dia todo, mas aí o marido pede um copo com água. Um copinho com água é motivo para a casa cair. Ela colocar a casa abaixo por causa dessa aguinha aqui que ele pediu, um copinho, estava com sede, pediu um favor à esposa para trazer um copo com água para ele. Aí ela traz assuntos lá de trás que não tem nada a ver com a água e joga na cara do marido. Começa a briga. Terceira Guerra Mundial por causa do copo com água. Mas aí não acabou, né? Não acabou, porque a Pedra, ela não consegue colocar um ponto final naquele diálogo, naquela conversa. Ela continua. A briga começa, digamos, 6 da tarde, vai até o outro dia, porque ela tem muitos assuntos lá do passado. E aí o marido deixa o copo fora do lugar. Pronto. Aí vai só fermentando a coisa. Outro exemplo é se o marido entra em casa com um sapato. Sabe o que é bem interessante? A Pedra, ela não lembra que aquela casa é para os dois. Então ela cria tantas regras, suas regras, né? Mas esquece que o marido também faz parte
daquela casa. O marido também tem que ter uma boa convivência, o marido tem que se sentir em paz, feliz em casa, à vontade em casa. Então, tem muitos maridos que não querem nem voltar para casa. Passam muito mais tempo na rua, ele poderia chegar mais cedo, mas ele não chega. Por quê? Porque ele não tem prazer de estar em casa. A mulher, ela é rixosa, ela fala muito, ela reclama de tudo, ela está estourada a todo momento, porque a pedra, ela não estoura em algum momento, ela estoura o tempo inteiro. Ela não estoura só com o marido, ela estoura com o filho, ela estoura com a mãe, ela estoura com a sogra, ela estoura na frente da sogra, ela estoura na frente dos irmãos, dos cunhados, ela estoura em qualquer lugar, a ponto de a família do marido, às vezes, evitar de convidá-los para uma confraternização, para algum momento em família, porque sabe que a pedra vai azedar o clima, ela vai atrapalhar em alguma coisa. Então a pedra, ela não se analisa, ela não se avalia, ela está sempre justificando o erro que ela comete, ela está sempre culpando o marido pelo erro que ela comete. A pedra vai ali e vai azedando o clima de cada um, seja quem for. Aonde ela chega, a confusão chega junto. A confusão chega junto com ela. Pode estar tudo em paz no lugar. Chegou a pedra, a paz do lugar acaba. Porque ela vai estragar os relacionamentos. Só que ela não se dá conta disso. Ela não faz isso pensando, eu vou lá e vou estragar tudo. Não é assim. Ela pensa assim, eu estou certa, eu ajo assim por causa dele, eu ajo assim por causa da minha sogra, eu ajo assim por causa do meu filho, e vai só piorando a situação. A pedra faz todo mundo ter medo dela. Se você perguntar qual é a previsão do tempo para a pedra, trovões e relâmpagos. Não é que ela tem pavio curto, não tem pavio mesmo. Ela fecha o tempo dentro da igreja. A pedra briga por causa do lugar, briga no estacionamento, briga dentro do carro. Licença. Eu já atendi mulheres, pedras, né? Que vieram, saíram de casa no intuito de ser atendida. Aí ela chega e ela só quer falar, ela não quer ouvir. Só que o diálogo é entre duas pessoas. O diálogo é assim, você fala, você ouve, você compreende e você é compreendida. O diálogo não é só você falar, isso aí é um monólogo, não é um diálogo, você fala. Então assim, ela veio para o atendimento, a pedra veio para o atendimento, falou por 1 hora, na hora que eu ia falar, não, espera aí, calma. Então, ela não veio para o atendimento, ela veio para falar, né? Se ela age assim com a esposa do pastor que está ali para atendê-la, para ajudá-la, para orientá-la, imagina com o marido, como que é a situação crítica, né? A pedra, todo mundo está errado. Ela pode pegar atendimento com a levita, pode pegar atendimento com a esposa de pastor, de bispo, ou com o bispo, ele pode pegar atendimento com todo mundo está errado e ela está certa. E se falar que ela está errada, Terceira Guerra Mundial acabou de começar. Ela desembanha a espada. A espada da pedra é a boca. É um tipo de pessoa que sabe machucar, sabe falar besteira. Ela sabe o que mexe. Por exemplo, eu tive um problema com o meu sogro. Ele já faleceu. Ele, quando estava vivo, teve um problema espiritual muito sério. E ele uma vez arrumou um problema para mim, pesado. E nesse dia, foi durante o dia essa situação. À noite minha esposa falou que ia na casa dele. Falou, vou lá ver meus pais. E eu disse para ela, eu vou também. Minha esposa falou, você vai? Eu falei, vou, é seu pai. Não quero saber se é problemático, não é problemático, é seu pai, acabou. Eu não vou ficar falando de seu pai para você. Seu pai pode ser o que for, é seu pai, eu vou respeitar. Mas você está pensando que a pedra respeita? O Pedro respeita? Ah, meu caro, sobra para a família toda. A
pedra, ela é como um museu de coisas ruins. Quando ela abre a boca, sai tanta coisa ruim. Ela tem prazer em machucar, em ferir, em diminuir o marido. Ela tem prazer nisso. Ela vai procurando aquelas palavras mais agressivas, mais ofensivas, para poder falar com o marido. Agora, a pedra, eu não estou falando isso para julgar, não. Tem que até ter calma, porque a pedra está com raiva já. Foi bom até você parar de falar, porque senão a pedra já quer te pegar. Calma, Pedrinha. Eu acho bom você falar um pouco sobre Pedro também, porque senão eu vou sair escorraçada daqui. A pedra, ela, estou voltando nela, ela sabe que a boca, que as palavras têm poder. Então ela não tem equilíbrio. Tem maridos que só tem uma orelha, tá? Ela já arrancou uma. Tem marido que não tem mais orelha nenhuma. A pedra, o marido que vem na terapia com a pedra, ele tem que orar baixo. Ele tem que orar no pensamento, porque se ele abrir a boca e falar, meu Deus, muda minha mulher, é capaz de tomar mãozada aqui dentro. A pedra, ele tem que orar só no pensamento. E ela ainda fica assim, ó, tá orando o quê? A pedra, o cara geme, hein? O cara tem que orar, a oração dele tem que ser, porque se ela sonhar, a pedra é tão nervosa que ela não mede o que ela fala quando ela briga com o marido. E fica feio para ela, porque ela fala para a melhor amiga, ela fala para a família mal dele, e daqui a pouco está com ele. E ela quer consertar, mas ela já falou tão mal que a família hoje tem dificuldade para olhar. A família tem dificuldade para olhar para ele com bons olhos, pelo tanto que ela já falou dele nos momentos difíceis. É uma coisa assim maligna, porque ela acabou com ele, com a mãe dela, ele acabou com ele, com a família, com a amiga, às vezes até com o filho, a filha. O filho, a filha da pedra tem medo dela, hein? Quando a pedra vem com a espada dela, os filhinhos tremem. A pedra, ela critica tanto o marido, é como se o marido não tivesse qualidades. Então ela só olha os defeitos dele, só aquilo que ela julga que ele está fazendo de errado. Não tem relacionamento que sobreviva a isso. Agora, também tem a pedra solteira, né, Jadson? Tem, né? Tem. Não é só a pedra casada, né? Porque a pedra que é pedra mesmo, raiz, ela vem desde solteira. Não é só quando ela casa, não. Solteira tem as pedras que não se dão bem no trabalho. Briga com todo mundo lá no trabalho, arruma confusão com o chefe dela, ela arruma confusão em casa, na rua, com as amigas, na igreja, ela arruma confusão. A pedra arruma confusão até com ela mesma. Se a pedra não tiver ninguém para brigar, é o dia dela. Ela briga com o cabelo dela, ela briga com a roupa dela, ela briga com o nariz dela, ela briga com a sobrancelha dela. A pedra briga, o negócio da pedra é brigar. A sua calma deixa a pedra nervosa. Eu atendi uma mulher uma vez, ela falou assim, a sua calma me irrita, estou irritada com você. Paciência, querida. Isso, e se falar paciência para pedra, a casa cai. A pedra, quando fala, não é só o vizinho da direita e da esquerda que ouve, não, é a rua toda. A pedra não precisa de microfone, não. Se a pedra estivesse fazendo culto aqui, o pessoal ouvia lá no Brás. O Pedro também é assim. O Pedro é difícil. O Pedro é aquele tipo de homem que a mulher tem medo dele. A mulher tem medo dele. A família dela tem medo da reação dele, porque ele é um tipo de pessoa que põe medo. Ele oprime. Ele é um tipo de pessoa que a mãe fica, meu Deus, guarda minha filha, porque eu sei que ela está sofrendo. Minha filha não pode falar nada. Minha filha se anulou. Minha filha é outra pessoa hoje, com medo desse homem, porque ele é um Pedro. Qualquer coisa ele puxa a espada. Se ele é um patrão, os funcionários tremem. A pedra, se é patroa, meu Deus,
Imagine a pedra, acaba com os funcionários, daqui a pouco pega a Bíblia e vai para a igreja. Estou indo para a igreja orar aí para essa empresa. É difícil. Entenda, por favor, por favor. Eu não estou dizendo que você nunca fica estressado, que você nunca briga. Mas a Pedra e o Pedro, eles não ficam estressados, não, eles vivem estressados. Você conhece gente que vive estressado? Que te estressa porque acorda estressado, dorme estressado, vai acabar dando um piripaque. Pedro, quando viu pegarem Jesus, ele falou: opa, eu tenho minha espada. Já foi orelhinha rolando. Se não tiver cuidado, a Pedra e o Pedro passam de agressões verbais para agressões físicas. Tem gente que o que tem na mão joga. Tem gente que faz e depois pensa no que fez. Então, entenda, se você tem esse temperamento, se você tem esse jeito, ela diz que a Pedra fecha a cara, o Pedro também. Mas tem gente que fecha a cara meia hora, no momento. Mas tem gente que fica uma semana de cara fechada, um mês de cara fechada. Tem gente que faz questão e na frente dos outros, ó a tromba, ó a cara, a família toda vendo, todo mundo está lá, ela, ó, fecha o mesmo, só assim mesmo. Estraga mesmo. A Pedra estraga um passeio, estraga um final de semana. O Pedro também. Às vezes os dois trabalham tanto, eles têm pouco tempo para ficar junto, mas eles brigam por causa de uma besteirinha. Eles brigam por causa de uma coisinha. Tem casais, por exemplo, teve uma mulher que ela veio para a igreja. Ela era uma pedra. O ex-marido dela queria a distância dela. E ela começou a lutar e pediu para que entrássemos em contato com o ex-marido dela, para conversar, para buscar uma reconciliação. E o rapaz disse assim: ó, eu amo, mas eu sofri demais. Eu só volto para essa mulher quando eu tiver certeza que ela mudou. Porque o que eu passei com ela, essa mulher fazia cada show na rua. Essa mulher fazia coisa que me pirraçava. Eu falei: mulher, muda esse semblante, está todo mundo te olhando. Aí que piorava, bicho. O que eu passei, ele dizendo que o que ele passou de raiva. Ele falou: eu vou dar uma chance, não para voltar, mas para a gente começar a conviver. Parece que ela está mudando. Daqui a pouco ele veio, mudou nada, bicho, a pedrinha está lá dentro. Estou fora. A solteira, ela falou que tem pedra solteira. A solteira, quando está namorando, está aguentando ali, ó, doida para casar rápido, porque se ficar mais um pouquinho ele vai descobrir que ela é pedra. Aí vai azedar tudo. A pedra, ela fecha o tempo no casamento. Ela briga com o vestido, ela briga com o corpo dela, ela briga com a foto, ela não gosta de nada. Se alguém tirar a foto dela, tirou errado, pegou minha barriga, pegou meu braço. Meu Deus, ela briga. É difícil. Eu sei que não tem pedra aqui, né? Estou falando assim por falar, né? Sei que não tem Pedro aqui, mas sabe qual é a minha alegria? E a boa notícia que eu tenho para dar para você é que tem espaço no grupo de Jesus. No grupo de Jesus tem espaço. Jesus, ele muda Pedros. Ele muda quem quer mudar. Ele muda qualquer pessoa. Eu já vi pessoas chegarem na igreja e falar: meu Deus, que transformação, que testemunho. Mas chegou com humildade, chegou reconhecendo: eu tenho que mudar. E não adianta, você não muda ninguém. É o que ela falou: se mandar a Pedra falar mais baixo, ela vai falar mais. Eu falo como eu quiser, é minha vida, e quem quiser escutar, que escute. E você fica: pelo amor de Deus, criatura, pelo amor de Deus, o pessoal está ouvindo. Que nada, aí começa. A boca é minha. Quem é Pedro, quem é Pedra, sempre tem uma resposta na ponta. Mexe para tu ver, nunca fica sem dar uma. Ainda fica assim: ó, falei mesmo, eu falo mesmo, comigo é assim, eu falo mesmo. Vai, Pedrinha, vai, Pedrão. Tu vai ver onde é que tu vai parar assim. Ninguém aguenta. O Pedro está do seu lado gritando, seu ouvido está aqui, ó.
Está o Pedro, fala baixo, criatura. Mas é meu jeito, meu pai é assim. Mas você pode mudar. Você pode mudar. O grupo de Jesus é o grupo que muda. É o grupo de quem nasce de novo, de quem recebe o Espírito Santo, de quem deixa de ser quem era. Eu vi meu pai casar 4 vezes. Minha mãe foi uma das que passou na vida dele. Você acha que eu vou seguir o mau exemplo dele? Eu quero o contrário. Eu quero paz dentro de casa. A Pedra, ela não consegue ouvir certas coisas. Tem gente que ouve de vez em quando certas coisas e fala, fingi até que eu não ouvi, só para ter paz. Mas a Pedra, ela pode estar saindo. Você falou o quê? A Pedra mexe com a Pedra. A Pedra já, ela quer mandar até nos pensamentos do marido. O que você está pensando aí? Qual é o problema? Ela julga, né? Julga. Ela é difícil. Ela não é fácil, não. Ela quer colocar Jesus goela abaixo do marido. Você tem que se converter, você tem que mudar. E sabe quando é que a pessoa muda? Quando você confia. Eu tive uma experiência tão forte de uma pessoa da minha família, que ela ficava tão ansiosa para ser curada de um caroço que tinha na boca, que nunca era curada. Aí um dia ela veio entregar a vida a Jesus, e ela foi para casa, e quando ela chegou em casa que ela percebeu que o caroço não estava mais. O dia que ela entregou, ela esqueceu aquilo. É igual solteiro. Tinha um pastor que uma membro falou que tinha medo do pastor, porque toda vez que o pastor encostava, vai casar quando? Pastor, vai casar quando? Ela fugia desse pastor. O pastor saiu da igreja, deu tudo certo, ela casou, mas enquanto ele estava lá, ela não casou, rapaz. E o bichinho ainda ficava colocando ansiedade nela, cuidado, dado com as pedras, as apressadas que fica te pressionando. Calma. Quando você tem paz, você dá o quê? Paz. Quando você tem espada, você dá o quê? Espadada. Deus criou auxiliadora, não foi perturbadora, não. Pedrinha, Deus criou mulher para ser auxiliadora, pelo amor de Deus, não foi perturbadora do juízo do homem, não. Nós vamos fazer uma oração agora, tá? E eu queria orar por você. Fique em pé no seu lugar. É muito forte quando a pessoa reconhece que ela é problemática. É muito forte quando a pessoa reconhece e diz assim para Deus, eu sou um problema. É muito difícil isso. É mais fácil encontrar o defeito nos outros. Coloca o prumo em você. Onde é que você está se inclinando? Para onde? Tem Pedros que são ciumentos ao extremo. A mulher está olhando para cá. Tem mulher que já fica com medo. Se vier um homem na direção dela, meu Deus, ele vai brigar, Jesus vai brigar. Porque a mulher vê as coisas antes do homem, né? Mulher vê tudo antes. Mulher, minha esposa fala, você viu aquilo? Eu falei, vi não, amor. Eu vi, falei, não tinha não, pode ver que ela tem, eu vi. Mulher, ela já viu 10 vezes antes do homem. É um dom que Deus deu para ver detalhe, para ver rápido ou coisa que a mulher tem. Ela fala uma coisa como eu me falo assim, meu Deus, criatura, como é que você viu isso? Ela é assim. Então ela sofre tanto na mão do Pedro ciumento, que ela já viu o homem lá na frente vindo, o marido nem viu. Ela, meu Deus, aguenta trovão aí. Aguenta trovão. Aguenta trovão, porque vai achar que eu tô... É difícil viver com Pedro. Certas coisas não pode nem tocar no assunto. Por exemplo, imagine, você, Pedro, não, você que tem uma pedra e você tem um problema financeiro, como é que você vai falar com a pedra? Amor, nós estamos numa situação difícil financeira. Ela vai dizer, a culpa é sua,
Eu te falei. A Pedra não aguenta. Às vezes a mulher fala uma coisa e o marido erra. Ele já está sem graça que ele errou. A Pedra sabe que ele já reconheceu que ele não ouviu ela, mas já não aguenta. Ela espera para ver a carinha dele e fala: não te falei? Você não me ouve mesmo, né? Esse é o seu problema. Eu bem que te avisei. Eu te avisei, seu problema é esse. Sabe o que é seu problema? Não me ouve. Também você fala pouco, né? Vamos orar. Vamos orar. Próxima viagem que o bispo Renato fizer, eu falo mais dos Pedros. Tem lugar para você aqui. Você que quer mudar. Talvez eu não falei do seu problema. Talvez seja uma insegurança. Você é tão insegura que você ama pessoas mais do que você mesmo. Você demonstra a sua insegurança, seus medos. Você é uma pessoa complicada. Tem dias que nem você se aguenta. Você força a barra em coisas que não precisava. Você faz coisas ficarem pesadas que poderiam ser bem mais leves. Você poderia relevar, por amor a ele, por amor a ela. Você poderia relevar em relação a sua sogra, seu sogro, seu cunhado, seja lá o que for. Se você reconhece: ô bispo, eu reconheço, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, eu tenho que deixar minha espada aqui. Hoje acho que eu tenho um canhão, bispo, nem espada. Pedro era uma espada. Acho que eu estou com fuzil, eu estou com canhão, eu estou preparando um míssil. Você quer largar isso aqui, suas pedras aqui? Sai do seu lugar e vem aqui agora. Ô bispo, eu reconheço. Vem aqui fazendo dessa canção sua oração. Feche os seus olhos. Eleve seus pensamentos a Deus. Feche os olhos, venha cantando. Senhor, há tanto tempo eu tento mudar, Do meu passado me livrar, e do meu passado me livrar, de todos os tantos erros que eu cometi, de todos tantos erros que eu já cometi. Eu sei, no fundo nem mereço teu perdão, mas sei que consideras minha intenção, e que foi pela dor que eu cheguei aqui, Eu quero ser tudo o que o Senhor quer que eu seja. tudo que o Senhor quer que eu seja, Estar onde o Senhor quer que eu esteja. onde o Senhor quer que eu esteja, E que a tua vontade prevaleça em mim. e a tua vontade prevaleça em mim. Eu quero ver tua bênção ser completa em minha vida. tua bênção ser completa em minha vida. Eu sei que não existe outra saída. Eu sei que não existe outra saída. Entrego-me completamente Entrego-me completamente em teu altar. teu altar. Muda meu ser. Muda o meu ser. É tão bonito ver uma pessoa mudar, meu Pai. Mas é tão triste ver uma pessoa que todo mundo percebe, enxerga os erros dela, e só ela que não muda, só ela que não enxerga. Às vezes os vizinhos enxergam, os familiares enxergam, mas a pessoa não enxerga. Abre os olhos, meu Pai. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, e o Senhor pode nos fazer nos conhecermos melhor.
triste para uma pessoa conviver com a outra, falando, orientando para o bem, para o melhor. Larga isso, se afasta disso, muda nisso, para com isso. Mas a pessoa não ouve. Quantas coisas Rose falou comigo, eu não ouvi. Eu achei que era simples e o Senhor falou e eu mudei. Então fala, meu Pai, fala. Teve coisas que a minha própria consciência acusou quando eu falei, quando eu reagi de uma maneira que não era para reagir. Outras vezes ela falou e eu entendi, dei razão. Outras eu não entendi na hora, mas o Teu Espírito me chamou a atenção. Então agora, Espírito Santo, trabalha convencendo. Senhor Jesus, eu sei que tem lugar no Teu grupo, no grupo de quem põe a orelha no lugar, no grupo de quem não quer confusão, de quem não machuca, quem sara, no grupo de quem não tira a orelha, põe a orelha no lugar, no grupo de quem é da paz, de quem está salvo, tem paz e dá paz. Nós queremos parecer com o Senhor. Nós queremos, meu Pai, parecer contigo. Eu não quero cometer os erros que meu pai cometeu. Eu sei que eu tenho muito que mudar, e eu peço, me dê coragem, humildade, suporte, me ajude a enxergar no que eu preciso mudar. Eu não quero que a casa caia, que o casamento acabe. Eu não quero ser vergonha para o Teu nome nunca. Mas eu oro por essa pessoa, meu Pai, que hoje está vendo que a parede está torta, que está faltando o equilíbrio, que é um grande segredo para quem quer vencer na vida. Quando desequilibramos para um lado ou para o outro, então vamos ter problema. Nós falamos do Pedro, da pedra, mas existe também aqueles que descambam para o outro lado e é muito acomodado e não faz o que tem que ser feito, e não muda no que tem que mudar, e não toma as atitudes que tem que mudar, e é tão difícil para uma mulher viver com um homem assim. João 11, versículo 3. Acharam? Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da Tua palavra, e que essa palavra fortaleça a nossa fé. Que em nome de Jesus esse povo saia daqui dizendo: Deus falou comigo. A boca vai ser minha, mas a palavra é Tua. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa ouvir. Orienta-nos, ensina-nos através da Tua palavra o que nós precisamos, não o que nós queremos, mas que todos tenham o Teu entendimento, meu Pai, o Teu discernimento, ouvidos espirituais para ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre como nascem os grandes testemunhos, como coisas grandes acontecem na nossa vida. Nós vamos tirar lições desse texto de um grande milagre que o Senhor Jesus fez na vida de um homem chamado Lázaro. E eu queria a sua atenção. Diz assim, 11 versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha para mim, por favor. Não se distraia e não converse. Lázaro era uma pessoa muito amada por Jesus. Lázaro, ele ficou enfermo, e a doença começou a se agravar. O fato de Jesus te amar,
o fato de você ser uma pessoa de Deus não quer dizer que você não vai enfrentar nenhum tipo de luta, de dificuldades. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, mesmo Deus nos amando. Eu não tenho dúvida que Deus me ama nos momentos difíceis da minha vida. Agora a situação foi ficando pior, e manter a fé com a coisa piorando não é para qualquer um. Manter a fé diante de situações que vão ficando impossíveis aos olhos humanos é difícil. Aliás, é muito difícil. E as irmãs de Lázaro mandaram um recado para o Senhor Jesus dizendo: olha, Lázaro, a quem o Senhor ama, em outras palavras, se o Senhor ama mesmo, vem logo, porque ele está morrendo. Vem logo porque a situação é grave. E Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas essa doença é para o Filho ser glorificado. Talvez você não consiga ter olhos de fé para situações consideradas impossíveis. Se você quer vencer as suas dificuldades, as suas lutas, você tem que olhar para as coisas impossíveis com os olhos da fé, crendo que Deus vai se manifestar. Entenda, por favor, só nasce testemunhos grandes quando você continua crendo, mesmo a coisa piorando. Só nasce testemunhos fortes quando mesmo a coisa piorando, você continua crendo que Deus vai te honrar. É assim que nascem testemunhos grandes. E Jesus disse que não era para a morte. Agora, leia comigo o versículo 11. Vou pular alguns versículos. João 11:11 diz assim: assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha para mim, por favor. Jesus disse para os discípulos assim: o nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou despertar ele. Eu vou lá, eu vou até Lázaro. Ele não falou assim: eu só vou se vocês forem. O Senhor Jesus, ele sabia lidar com situações difíceis. Os discípulos estavam com medo, porque da última vez que o Senhor Jesus esteve com eles lá, eles enfrentaram uma situação difícil, e os discípulos estavam temendo. E o Senhor Jesus disse: eu vou lá despertar ele. O Senhor Jesus sabia lidar com esses momentos tensos. Ele sabia lidar com os momentos que todo mundo abandonava ele. Tem gente que não sabe lidar com os momentos de solidão, com os momentos difíceis, com os momentos de abandono, de desprezo, e você tem que aprender a lidar com isso. E um dia estava todo mundo aplaudindo, todo mundo, tirando as roupas e honrando ao Senhor Jesus com mantos e palmas. No outro dia estava pedindo para crucificar ele. Num dia estava todo mundo com ele, no outro dia até os discípulos, quando ele foi preso, abandonou. Você tem que aprender a lidar com os momentos difíceis que você fica só. Você pode estar só com os homens, mas você não está só, porque Deus está contigo. Aprenda a lidar com esses momentos que todo mundo se afasta, que pensa que você vai pedir, porque pensa que você vai querer alguma coisa, porque você está numa situação difícil. Aprenda a lidar. Jesus sabia lidar, e ele disse: eu vou, se ninguém for, eu vou. Seja decidido quando você quiser alguma coisa, não espere por ninguém. E quando você vê pessoas te desanimando, aí é que você tem que se animar mais. No versículo 16 diz assim: disse, pois, quem? Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para quê? Para morrermos com ele? Olha para mim, por favor. Sempre tem um Tomé. O Tomé é aquele que só pensa no pior. O Tomé é aquela criatura que duvida. O Tomé é aquele que só enxerga as coisas com maus olhos. O Tomé é aquele que fica do seu lado assim: não vá não, que não vai dar certo. Não faça não, porque isso é impossível. Olha, se eu fosse você, eu não fazia não.
Está cheio de Tomé. Espero que aqui não, mas no mundo tem muitos Tomés. Então ele falou para os discípulos: nós vamos também para morrer? Só pensava o pior. Jesus não ia lá para morrer, Jesus ia lá para dar vida. E Lázaro morreu. Isso, mas espera aí, Jesus disse que não ia morrer e Lázaro morreu. Mas Jesus já estava vendo o que ele ia fazer lá na frente. Às vezes você vem aqui e nós falamos assim: a sua vida vai mudar, e você sai daqui, a coisa piora. Nós falamos: vai dar tudo certo, e você sai daqui e de repente as coisas continuam dando erradas ou de repente piorando. Mas nós falamos que vai dar certo porque nós cremos na palavra, e se não deu ainda vai dar, e se não mudou ainda vai mudar. E quando você crê, mesmo tudo dando errado, mesmo tudo piorando, Deus faz dar certo, porque Ele vê a sua fé. Tem gente aqui que veio direto do trabalho, tem gente que não deu tempo nem de passar em casa tomar um banho, tem gente que não conseguiu nem jantar, mas Deus está vendo você aqui, crendo nele, mesmo na dificuldade. Ele não vai brincar com sua fé, Ele vai te ajudar. Amém? Deus não está brincando com você. Só que Lázaro morreu. Marta sofreu, Maria sofreu, choraram, se entristeceram, mas o Senhor Jesus foi lá. E olha o que aconteceu quando Ele chegou. Olha o que aconteceu. Pule aí agora para o versículo 19. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão, porque você sabe que a notícia ruim faz o quê? Corre rápido. Olha para mim, notícia ruim eu nunca vi. É igual um foguete. Eu imagino as pessoas: Lázaro morreu, Lázaro morreu, Lázaro morreu. Eu imagino que elas ouviram: Jesus não era seu amigo? Não é assim que você ouve? Vai lá buscar o pastor para ver se paga as suas contas. Vai lá, fanático, vai lá dar dinheiro ao pastor. Vai lá na guia dos ladrões. Você ouve isso, e muito. Eu imagino o que Marta e Maria ouviu: vem cá, ele não ficava aqui na casa de vocês? E agora que vocês precisam, cadê ele? Não deixe o que as pessoas falam influenciar na sua fé. Tem que entrar no ouvido e sair pelo outro. E Jesus foi lá, e muita gente estava lá para consolar Marta e Maria. Aí olha o que diz a Bíblia. Diz assim, versículo 20: ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria porém ficou assentada em casa. Disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha para mim, por favor. Olha como Marta estava. Olha o que Marta colocou dentro dela. O senhor se atrasou. Ela não falou assim: ele morreu de uma pneumonia, ele morreu de uma infecção. Não, ele morreu porque o senhor não estava aqui. Em outras palavras, a culpa é do senhor. Estou chateada com o senhor. Era isso que ela estava dizendo ao Senhor Jesus. Se o senhor tivesse agido antes, se o senhor tivesse se apressado mais um pouco, se fosse com ele ainda vivo, o Senhor podia curá-lo. Mas agora, o senhor demorou. Como se o Senhor Jesus tivesse errado. Jesus sabe o que permite e o que faz. Escute com atenção. O Senhor Jesus conhece a tua estrutura, a minha estrutura. Ele nunca vai deixar nós passarmos uma coisa que não temos condições de passar. Então pare de falar que não está aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Aguente. Porque muitas lutas que você já passou, que eu já passei, nós pensávamos que não iríamos aguentar, e nós aguentamos, porque Deus deu força. Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura. Não seja esse tipo de pessoa que acha que Jesus não sabe o que está fazendo. Ele propositalmente não foi na hora que as duas queriam. Elas deram recado, elas fizeram a notícia chegar até o Senhor Jesus. Ele não saiu correndo e foi lá. Ele esperou um tempo. Por que, bispo? Porque ele queria fazer uma coisa maior. Ele queria fazer uma coisa mais forte. Ele queria que os judeus que estavam ali se convertessem com o testemunho de Lázaro, passasse a crer depois da ressurreição. Você nem sabe,
Mas tem gente da sua família, tem gente do seu prédio, da sua rua, tem gente que te conhece, que vai se converter com o seu testemunho. E se Deus te escolheu para fazer coisas grandes na sua vida, mesmo piorando, mesmo sem entender, creia nele. Porque filhos vão se converter, vizinhos vão se converter, familiares vão se converter com a mudança da sua vida. É difícil quando Jesus não chega no nosso tempo, na nossa hora, e não age do nosso jeito. Ela mandou avisar ao Senhor Jesus que Lázaro estava mal. Você também tem falado com Jesus da sua situação ou não? Você tem orado? Você acha que ele não está ouvindo? Bispo, mas por que ele não vem logo? Ele sabe o que está fazendo, o que está permitindo. Eu prefiro confiar em Deus do que viver ansioso. Te faz bem confiar nele do que viver ansioso. Vê se você aprende e lança suas ansiedades nele, para que ele possa fazer o que ele quer fazer na sua vida. Mas olha o que diz aqui. Diz assim, agora vá no versículo 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição de quando? Do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha para mim, por favor. Jesus disse assim: ô Marta, ele vai ressuscitar. Marta, eu cheguei já, eu estou aqui. Não, mas só tinha que ter vindo antes. Ele vai ressuscitar. Não, eu sei, no último dia. Marta, é agora. Eu estou aqui, Marta. Para de querer mudar o que passou. Ninguém muda passado, não. Tem gente que tem que mudar o nome dela para museu, porque só fala do passado. É um museuzinho ambulante, que só fala do passado. Esquece o passado. O que Jesus não fez, ele vai fazer muito melhor. O que não aconteceu, vai acontecer. Ou você está frustrado, ou você está perdendo a sua fé, se enfraquecendo, ou você está com mágoa de Deus, achando que você fez de mais e ele fez de menos. Cuidado, tá? Cuidado com a sua falta de fé. Cuidado, você que foi muito abençoado, rápido, e ficou todo contente, e agora está passando uma situação difícil, e parece que Deus está demorando aos seus olhos. Calma, porque nem tudo acontece rápido. Tem coisas que propositalmente você vai ter que esperar mais um pouco, mas quando vier vai ser maior do que tudo que já veio na sua vida. Amém? Escute, por favor. Você sabe o que é para você na hora da mensagem. Você sabe quando é Deus falando com você, porque o Espírito de Deus testifica no seu espírito. Agora olha aqui, pule aí para o versículo 32. 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, o que é que ela fez? Lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma conversa da irmã. Olha o que entrou nelas. O senhor falhou. O senhor demorou muito. Agora que ele está morto, só aparece. Nem no enterro o senhor veio. Agora que ele morreu, agora que meu nome está sujo, agora que eu perdi o carro, agora que eu fui despejado, agora que eu fali, agora é o momento que Deus quer te abençoar. Agora é o momento que Deus quer te abençoar. E aí, bispo, agora que deu tudo errado, agora que meu nome está mais sujo do que sabe, do que as ruas aqui do Brás, agora que meu nome está numa situação, sabe, só Deus sabe quando é que eu vou limpar. Agora que eu tenho passado as maiores humilhações, é agora. E aí? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Eu achei engraçado ontem quando o bispo Renato falou do Brás. Deus construiu o templo aonde? No Brás. Tem gente que vem do Havaí, tem gente que vem de Dubai, tem gente que vem de Paris, tem gente que vem dos Estados Unidos para ver o templo aqui, no Brás.
Gente que fala, eu fui para Dubai, eu fui para não sei aonde. Aí a pessoa fala, eu fui lá no Brás. Tem que vir no Brás, para entrar no templo tem que vir no Brás. No Brásão. Lá no Brás, é lá no Brás. Para entrar aqui, tem que vir no Brás. A mulher deu um testemunho hoje à tarde, dizendo assim, poxa, falaram no Brás, eu nem conhecia, dei até uma contramão, nunca tinha vindo por lá de cá, mas veio, na dor, na aflição, veio, Deus escolheu. Essa pessoa enche o peito, fui para a França, conheci a torre, conheci isso, conheci aquilo, e tem gente que tem que falar, eu fui lá no Brás. É aqui que você vai dar grandes testemunhos, pode estar certo disso. Aí, olha só, diz assim, parei no versículo 32, né? A mesma conversinha. 33 agora. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Jesus chorou, porque Jesus sente a nossa dor. Ele sente, ele não é insensível à nossa dor, não, ele sente. Ele não se alegra quando você está sofrendo, não. Disseram, pois, os judeus, vede como amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abria os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? São as pessoas que não entendem o que Deus permite. Aí diz assim, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, quer que ele disse? Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, o senhor não sabe o que está fazendo não, hein? Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Olha para mim, por favor. Jesus disse assim, onde é que Lázaro foi sepultado? Falaram, vem ver. Ele foi. Quando chegou lá, ele disse, tira a pedra. Marta foi a primeira a falar, Senhor, não mexe não, Senhor. Em outras palavras, se o Senhor tivesse chegado com ele doente, eu até acredito que ele ia ser curado, mas agora está fedendo. É melhor não mexer nisso não. Deixa a pedra aí, não vai vir um cheiro para cá, a coisa vai piorar. De repente tem situações na sua vida, tem áreas da sua vida, tem coisas na sua vida que você não está crendo. Você até parou de orar. Você ficou tão descrente que você já acostumou. Você já aceitou certas situações. Tem gente que já aceitou viver de empréstimo, viver na mão de agiotas, viver dependendo de familiares, viver dependendo do nome dos outros. Tem gente que já aceitou, ela já se conformou. Marta e Maria já tinham aceitado, mas Jesus ainda não tinha acabado a obra dele, ainda tinha coisa para fazer ali. Jesus queria mexer naquilo que morreu. Jesus queria mexer. Eu não sei no que Deus vai mexer na sua vida hoje, mas Ele pode mexer em coisas que morreram, e Ele pode fazer reviver. De repente o movimento morreu na empresa, no comércio, de repente as coisas pararam, mas Ele diz, tira a pedra, tira a dúvida, tira o medo, tira os temores de dentro de você, porque eu sei o que estou fazendo, mas a pedra é com você. Tem coisas que você tem que tirar da sua vida, a sua incredulidade, a sua dúvida, e você fica olhando para a situação, não com os olhos da fé, mas com os olhos do medo, e cada dia o problema piora. Mas no dia que você olhar com os olhos da fé, você vai dizer, é impossível para o homem, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai ressuscitar isso aqui. Aí a coisa vai começar a ter vida para você. Aí diz assim, olha que interessante, parei no versículo 40. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graça te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da
multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro! Tem gente que acordou, por isso que eu falei forte. Sai para fora. E o que fora defunto fez o quê? Saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram em quem? Nele. Olha para mim, por favor. O que Deus vai fazer na sua vida não é para a sua glória, não. É para outras pessoas crerem em Jesus através de você, através do seu testemunho. Lázaro estava morto. Marta e Maria não queriam que o Senhor Jesus mexesse naquilo ali, achando que ia feder ainda mais. Jesus disse: tire a pedra. E quando tirou, ele disse: Lázaro, vem para fora. Eu fico imaginando todo mundo vendo o quê? Lázaro saindo. Mas espera aí, não estava tudo parado dentro dele, não estava tudo morto? Mas Jesus pode pegar tudo que está morto na sua vida e fazer ter vida. Jesus pode pegar tudo que parou na sua vida e voltar a ter movimento. Jesus pode fazer você que está andando cabisbaixo, triste, abatido, voltar a andar como Lázaro voltou a andar, de cabeça erguida, voltar a andar, dando o melhor para a sua família, desfrutando de melhor. Ele pode fazer isso? Ou ele não é o mesmo? Ou você vai ficar com birra, com biquinho com Jesus, triste com ele, com mágoa dele, porque ele não agiu no seu tempo, na sua hora, do seu jeito? Ele age do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Mas uma coisa eu te garanto: ele age. Aquela história começou triste, mas terminou feliz. Começou com lágrimas, com dor, mas terminou com vitórias. Se Deus nos poupar da dor, não vai ter testemunho. Se Deus nos poupar das lutas, não vai ter vitórias. Porque só tem lutas quando tem, só tem vitórias quando tem lutas. Não existe vitória sem primeiro lutar. Então Deus permite as lutas, as dores, as dificuldades, mas o que começa mal, Ele faz terminar bem. Daqui a pouco está Lázaro andando. Eu fico imaginando as pessoas que souberam que Lázaro estava morto. Daqui a pouco, opa, rapaz, falaram que tinha morrido. Mas Jesus me ressuscitou. O Lázaro que estava morto, daqui a pouco estava na mesa comendo. Só Jesus pode fazer isso. Não deixe a sua fé ser abalada, porque não chegou ainda a sua vitória, o seu testemunho. Não perca a sua fé por causa da dificuldade que você está enfrentando. Não se intimide porque a situação está piorando, porque Ele está vendo tudo e sabe a sua estrutura, e no final Ele vai honrar. A história terminou com um grande milagre. Eu fico imaginando depois que tiraram as ataduras, desataram ele, desamarraram ele. Eu creio que muitas coisas na sua vida podem ser desamarradas hoje. Eu creio nisso. Desamarraram, desataram ele, ele começou a andar. Logo, logo, eu vou ver você andando em direção desse altar para dar testemunho. Porque Deus é Deus. Deus é grande. Bispo, mas é tão difícil. Antes do milagre é muito difícil mesmo. Antes de acontecer a mudança é muito difícil mesmo. E só quem crê em Jesus, na palavra dele, nas promessas dele, vê a palavra se cumprir, vê a glória de Deus chegar. Uma hora a glória de Deus vai chegar. Ele diz: quem crê vê a glória de Deus. Você está crendo ou já perdeu sua crença? Você está com fé ou já perdeu sua fé? Diga: eu vou ver a glória de Deus. Fique em pé, diga: eu vou ver a glória de Deus na minha vida esse ano.